Olá, seja muito bem-vindo. Começando mais uma edição do Empresários de Sucesso. Com sede em São Paulo e com unidades em outras 4 cidades, o escritório Trigueiro Fontes Advogados atua em várias áreas do direito para clientes dos mais variados mercados. Para nos contar um pouco mais sobre essa trajetória de sucesso, eu recebo aqui o sócio fundador e também CEO Roberto Trigueiro Fontes, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutor, muito obrigado pela gentileza em nos atender. Meu caro Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é um prazer grande estar aqui conversando com vocês. Perfeito, muitos assuntos para tratarmos nessa entrevista, nesse bate-papo, mas para começar, eu gostaria que o senhor compartilhasse com o nosso público um pouco da sua caminhada, da sua trajetória. Por qual razão o senhor escolheu o direito? Como foi esse processo de desenvolvimento profissional, os primeiros passos como advogado, até a fundação do seu próprio escritório? Por favor. Bom, isso remonta a mais de 30 anos atrás. Eu sou formado pela UNB, pela Universidade de Brasília, e lá atuei nos meus primeiros anos de vida profissional em um dos grandes escritórios do país. Em um determinado momento, eu, com 28 anos de idade, cheguei a ter a minha pressão arterial em 18 por 11, melhor dizendo. E eu já tinha 3 filhos. Imagina como eu não me senti naquela época, e o que eu tinha que tomar de decisão foi absolutamente simples e objetivo. Eu tinha que mudar minha forma de vida. Então retornei para minha cidade, que é Natal. E ao retornar a Natal, isso em 1992, decidi abrir o meu próprio escritório. Não tinha em mente abrir tantas unidades pelo Brasil afora. Confesso a você que a minha ideia inicial, até um pouco megalomaníaca, era abrir uma unidade em Natal, quiçá uma unidade em Recife e talvez um dia uma unidade em Brasília. Mas as coisas foram acontecendo de tal forma que, aberta a unidade de Natal, isso em 1993, terminei abrindo a minha segunda unidade em Recife 2 anos depois. Bom, Natal é uma cidade muito menor que Recife, de modo que eu não tinha muitas, digamos assim, pedidos de trabalho enquanto eu estava só em Natal. Mas tão logo eu abri a unidade de Recife, comecei a atender várias empresas que começaram a me enxergar no Nordeste, e há vários escritórios, esses todos de grande porte aqui na região, no eixo Rio-São Paulo, que começaram a me usar como correspondentes. De modo que uma coisa foi levando a outra. E quando menos se esperou, tive que abrir a unidade de Salvador, 2 anos depois. Depois abri a unidade de Fortaleza, 2 anos depois, isso 93, 95, 97 e 99. Eu já me considerava assim um escritório bem estruturado na região Nordeste. E era visto, de certa maneira, assim, pelos escritórios aqui do eixo Rio-São Paulo e por várias das empresas que eu já atendia. Até que surgiu uma oportunidade nova, e essa realmente inusitada, isso nunca passou pela minha cabeça, que foi a de abrir uma unidade no sul do país. E eu terminei abrindo meu quinto escritório em Curitiba, isso foi em 2001. Aberta a unidade de Curitiba, aí foi um passo seguinte, abrir a unidade de Brasília e finalmente abrir a unidade de Porto Alegre. Então aquele mote inicial de um bem estruturado escritório de advocacia da região Nordeste se transformou em um bem estruturado escritório de advocacia fora do eixo Rio-São Paulo. E eu não tinha intenção de vir para São Paulo. Pelo menos naquele momento eu não tinha essa ideia. A concorrência era muito forte, muito grande, e eu tinha boa parte dos meus clientes, né, entre escritórios de advocacia. É óbvio que se eu viesse para São Paulo eu perderia uma carteira importante. Se tornaria concorrente deles, né? Até que o meu principal cliente simplesmente me telefona e diz: você precisa participar de um bid, né, de uma concorrência aqui em São Paulo, porque a nossa matriz na Holanda decidiu escolher um reference firm, quer dizer, um único escritório para atendimento em todo o território nacional. Eu me lembro naquela época que eu dizia: mas eu não tenho unidade em São Paulo. E a resposta era simples e direta: você vai ter que ter, caso ganhe o bid, porque senão você nos perderá como cliente. Então você ficou simplesmente acuado, não tinha como fugir dessa... Ou abre ou abre. Ou abre ou abre. E aí foi exatamente o que aconteceu. Eu vim, participei, me preparei muito para essa reunião, né, para a concorrência. É óbvio que os outros escritórios concorrentes eram de altíssimo nível, mas eu estava muito preparado.
E a boa surpresa foi a de que eu terminei ganhando o bid e me senti naturalmente obrigado a vir abrir a unidade de São Paulo. Isso foi exatamente em 2005, finalzinho de 2005, e em janeiro de 2006 a unidade de São Paulo estava aberta. Eu aluguei uma cobertura triplex, e eu quero lhe explicar por que eu estou contando esse detalhe, porque quando a gente decidiu vir para São Paulo, eu imaginei isso, eu não vou abrir uma salinha. A concorrência aqui é muito forte. Eu tenho que dar uma impressão de que já era um escritório realmente estruturado e que tinha capacidade de atendimento plena e que efetivamente poderia concorrer já com as grandes bancas que estão sempre aqui no eixo Rio-São Paulo. Aluguei então essa cobertura triplex. E eu só usava o primeiro andar da cobertura e o último. O do meio ficava todo escuro, não tinha nada. E eu levei praticamente 3 anos para encher a cobertura de gente. E de certa forma, para nossa sorte, hoje ainda estamos no mesmo endereço, mas com mais uns 4 andares além da cobertura, todos cheios de gente. E olha que estamos em um momento em que parte trabalha, não agora na pandemia, mas antes da pandemia mesmo, parte trabalhava em home office, parte trabalhava nos andares lá. De modo que parece que deu certo a estratégia. Depois de aberta a unidade de São Paulo, abrimos o Rio, abrimos Belo Horizonte e abrimos Manaus, que foi a última das unidades abertas. Isso é, muito rapidamente, uma ideia do crescimento da gente desde 1993 até poucos anos atrás, quando chegamos a ter as 11 unidades. Uma jornada e tanto, um grande advogado, mas também um grande empreendedor. O doutor Roberto Trigueira Fontes. Doutor, naturalmente, uma estrutura vasta, grande e muito consolidada, o senhor presta excelentes serviços, os clientes é quem dizem isso, mas eu gostaria que o senhor explicasse para o público que não conhece o escritório, quais são as principais áreas de atuação. Bom, nós somos o que se chama de escritório full service. Então, nós tentamos atender as diversas áreas do direito que terminam sendo os maiores problemas das empresas. O nosso corpo de clientes é formado majoritariamente por pessoas jurídicas, sejam empresas de porte nacional, sejam empresas multinacionais. Então, de uma forma geral, a gente pode elencar que nós temos atendimento na área do cível, seja contencioso, seja consultivo, consumidor, trabalhista. Temos atendimento na área societária, contratos, tributário, meio ambiente. Nós também temos uma equipe de direito administrativo, por exemplo, cuida das licitações, direito regulatório. Agora a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, compliance. Então, eu poderia afirmar que talvez 90% dos problemas de uma empresa nós teríamos capacidade de ajudar, sim, aos nossos clientes. O que passar disso vão ser matérias muito específicas, existem muitos bons escritórios, até boutiques, que atendem essas matérias um pouco mais diferentes. Esqueci até de comentar, fazemos também o criminal empresarial. Então, full service, de uma maneira geral. Perfeito. Doutor, naturalmente o senhor já adiantou que o escritório trabalha basicamente com empresas, pessoas jurídicas, mas existe uma categoria específica, um perfil que o senhor costuma atender mais, o escritório costuma atender? São grandes empresas, grandes companhias ou empresas de médio e pequeno porte também acabam sendo atendidas pelo escritório? Eu poderia dizer, nos diversos segmentos da economia nós temos condições de atendimento, né? Então nós atendemos empresas no segmento de serviços, né, de indústria, de comércio, isso sem a menor sombra de dúvidas. A maioria dos nossos clientes realmente é de empresas de porte nacional ou multinacionais, sem dúvida. Por isso, nós sempre pensamos estrategicamente dessa forma. Tanto é que nós nos denominamos um escritório de atendimento nacional. Então, eu pego o exemplo de uma rede varejista, ela está no Brasil inteiro. Então, de modo que nós temos que ter a condição de atendimento, seja aqui em São Paulo, seja em Porto Alegre, seja em Manaus, e o atendimento tem que ser do mesmo nível em qualquer um desses lugares. Doutor Roberto, me chamou a atenção quando o senhor mencionou que parte da sua equipe
está trabalhando em home office. Eu sei que o senhor e o seu time investiram pesadamente em novas tecnologias para permitir esse atendimento, utilizando, claro, as ferramentas digitais e o ambiente virtual. O quanto o escritório se preparou para atender virtualmente, para se utilizar dessas novas ferramentas, e como tem sido esse processo durante a pandemia? Boa pergunta, e realmente é um processo. Eu posso te afirmar com certo orgulho até, que antes mesmo da pandemia, nós já praticávamos esse home office, que nós chamamos de home office parcial. Portanto, os advogados vinham ao escritório presencialmente 2 ou 3 dias por semana, e o inverso, ficavam em casa. De maneira que quando surgiu, né, a pandemia, nós simplesmente fizemos a virada de chave e nada aconteceu. Para os clientes, o nosso atendimento continuou absolutamente igual, sem grandes novidades. É óbvio, em uma ou outra área do escritório, até da área administrativa, nós precisamos tomar um certo cuidado, tivemos algumas medidas que foram efetivadas para que em todos os segmentos do escritório a gente pudesse continuar o atendimento 100%. Mas não tivemos grandes problemas. Hoje estamos praticamente em home office, né? Total, mas em algum momento isso tudo vai passar e retornaremos ao que era antes. Nós não estamos, muito se fala do novo normal e tal, esse novo normal já era o nosso antigo normal, de maneira que não vai nos afetar muito. Agora, a tecnologia é fantástica porque ela nos permitiu, né, já ter esse tipo de funcionamento antes, e agora cada vez mais a gente vai se desenvolvendo e aprimorando o processo, sem sombra de dúvidas. Excelente, doutor. Agora eu gostaria de falar em relação a uma premiação muito conceituada, que todos os anos reconhece o trabalho que é desenvolvido pelos escritórios de advocacia pelo Brasil. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público que premiação é essa, em que posição está o escritório do senhor. Bom, é uma revista própria da nossa área, né, jurídica, e que anualmente elenca os 500, no ranking, né, dos 500 maiores escritórios de advocacia do país. E, para nossa satisfação, o Trigueiro Fontes Advogados está há uma década entre os 30 maiores escritórios de advocacia full service do país. Hoje nós temos em torno de 130, 140 advogados, dos quais 18 deles são sócios patrimoniais. Temos algo em torno de 70 estudantes de direito, né, estagiários, e outros 70 integrantes que compõem o corpo administrativo do escritório. Nós estamos falando entre 250 e 300 pessoas levando adiante o nosso trabalho e compondo a estrutura do escritório atualmente. Doutor, antes de encerrar, gostaria de falar um pouco de futuro, perspectivas, expectativas, talvez para 2021, 2022, expansão dos negócios, aumento do portfólio de serviços oferecidos, enfim, o que o senhor pode adiantar para o nosso público? Bom, é desafiador o que temos pela frente. Em primeiro lugar, a tecnologia nos leva a isso. Hoje nós temos uma preocupação muito grande em fazer com que aquela tecnologia que servia ao escritório passe a empoderar o cliente. Aliás, eu ouvi essa frase muito interessante de um grande CEO aqui outro dia. A tecnologia não serve mais à empresa, ela tem que empoderar o cliente enquanto serve à empresa. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça e me preocupo muito com isso. Então, nós temos cada vez mais que nos preocupar em enxergar aonde a tecnologia irá melhorar o trabalho do nosso cliente, não apenas o nosso, mas o do nosso cliente. Isso são um aspecto importante. No que diz respeito a eventuais áreas novas de negócio, eu posso afirmar, meu caro Daniel, que nós estamos agora muito empenhados em desenvolver uma área de atendimento a pessoas físicas, porque até então nós estávamos sempre empenhados a atender a pessoas jurídicas, né, médio, grande porte e tal, mas nós temos aquelas pessoas físicas que detêm cargos nas grandes empresas. E elas
vez por outra nos pedem apoio em alguma situação e a gente, de uma certa maneira, achava que não devia levar adiante a ideia. Mas hoje já percebemos que sim, que é possível, né, fazer as duas frentes e estamos sim desenvolvendo fortemente essa área de atendimento a pessoas físicas. Uma outra área de negócios nova que começa a ser vislumbrada dentro do escritório, né, é a de Business Development. Nós estamos vendo aí como nós podemos agir, né, no desenvolvimento de negócios de empresas que não as grandes empresas que nós já atendemos, mas sim exatamente aquelas startups que fazem parte hoje da nossa vida e farão cada vez mais, diga-se de passagem. Então, basicamente, muito rapidamente, essa é uma ideia que nós temos para os próximos, eu não diria 2, 3 anos, mas para os próximos 5 anos, sem a menor sombra de dúvidas. Doutor Roberto, gostei demais da entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no estúdio. O prazer foi nosso. Desejo sorte e sucesso e sinta-se já convidado para voltar e contar as novidades do escritório, tá bem? Tá bom, será um prazer grande, Daniel. Muito obrigado a você e a todos aqueles que nos assistiram. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. É isso aí, eu recebi Roberto Trigueiro Fontes, sócio fundador e CEO do escritório Trigueiro Fontes Advogados. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.